É o protocolo 2016-000856, de interesse de Cláudio Solins, referente a pedido de ETM, que eu acho que até já foi dado esse ETM, né? Quem analisou o projeto? Eu acho que o ETM já foi dado, né? Não? Tá. Eu tenho a impressão que eu vi qualquer coisa, mas não tive tempo de voltar nisso aí para ver. Ele é no bairro Samambaia. Tem uma fotinho lá embaixo. É um processo de parcelamento para fins de loteamento e foi analisado previamente. Vai pular de lá. Desculpa. Subiu muito, peraí, desce um pouquinho. Põe um pouquinho para cima, isso. O projeto de arruamento foi aprovado em análise prévia, e só um pouquinho da história. Põe um desenho dele. É simples isso aí. Aí, pode descer. O desenho de onde ele é. Para o licenciamento, parecer versa sobre atividade de obra no local, visando a implantação de infraestrutura e abertura de vias e as respectivas medidas de prevenção e mitigação, ainda que presumíveis. Eu pus um pouquinho mais escuro para a gente lembrar dele. Consta que a gleba está, enfim, né, informação lá sobre o lugar, pode subir. Está localizada em região delimitada como manancial para abastecimento da cidade de Campinas. Está ali em cima isso. Espera um pouquinho, Tereza. Deixa aquele negócio da biografia lá que é importante. Você passou, sobe um pouquinho. Aqui. Convém ler mesmo o parecer inteiro, Tereza, porque às vezes os conselheiros não tiveram tempo de ler. Né? Convém você ler. Eu acho que não passou, né, para todo mundo. Eu enviei para o Mário, mas eu acho que não recebi esse daí. Ela mandou. Não, mas eu mandei para a comissão para vocês distribuírem. É, porque eu li. Mas a gente Não, sempre manda. vamos ler inteiro, é mais conveniente. Sobe lá, por favor, secretária executiva. É que o item anterior não. Mas é importante. Aí, a partir daí, pode ler. A gleba está completamente inserida na área de influência da linha de conectividade definida pelo decreto tal, que institui o Plano Municipal do Verde. Nesse caso, deverão ser observadas as condicionantes da Resolução 12 de 8 de julho de 2016, visando, entre outros objetivos, estabelecer conexões, é importante isso aí, entre fragmentos florestais das áreas prioritárias e estratégicas, fortalecer o sistema de unidades de conservação, recuperar as áreas de preservação permanente e fragmentos florestais, proteger as nascentes, controlar plantas exóticas em ecossistemas naturais, combater atropelamentos de animais silvestres, desenvolver pesquisas, monitoramento da flora e da fauna, proteger as bacias hidrográficas e promover o bem-estar das populações de sua área. A gleba do empreendimento está localizada em região delimitada como manancial para abastecimento da cidade de Campinas. A microbacia onde se localiza o empreendimento contribui para o ponto de captação da ETA Sanasa, no Rio Atibaia. O local foi endereço de plantio de um termo de compromisso ambiental assinado em 2006, estipulando o plantio de 854 mudas nativas numa área de 5.000 metros quadrados no prazo de 12 meses. Parecer. Considerando que a área está localizada em região delimitada como manancial para abastecimento da cidade de Campinas, considerando que o manancial depende da preservação da área verde, considerando que as obras no local podem danificar seriamente tanto a área verde quanto o manancial, considerando a linha de conectividade que visa restabelecer conexões entre fragmentos,
considerando que os impactos ambientais ainda são presumíveis. Acompanhamos as recomendações descritas no PTA e solicitamos o parecer do plantio efetuado e do estado que se encontra a área de preservação, que o empreendedor se responsabilize pela preservação e manutenção de tão importante área de preservação por tempo indeterminado. É só o seguinte, primeiro parabéns, Tereza, eu até escrevi para você no e-mail de volta aí, acho que foi um dos seus pareceres mais bacanas, né, que eu vi. Faltou, Mário, que eu até sugeri a ela, você criou nos nossos pareceres aqueles 4 tipologias. Então me corrija, Tereza, se eu estou equivocado no meu entendimento. Você está aprovando desde que atendida esses itens que você expôs aqui, é isso? São condicionantes. Então, só lembrando que a gente tem lá 4 itens, que são 3, né? Então, por isso que eu não... Aí é o número 3, é a condicionante 3 que nós estamos votando, que aprova-se, ela é favorável. É que sempre o Mário que põe, aí eu mandei na segunda-feira para ele dar uma revisada. Legal. E mandar para todo mundo. Então, alguém quer se manifestar? Hugo? Só para fazer um questionamento. Então é lá, por favor. Só uma pergunta, só para esclarecer uma coisa. As condicionantes anteriores foram atendidas? Essa é a pergunta. Quer dizer, existem condicionantes já anteriores. Elas foram atendidas? Ou elas estão pendentes? A doutora Andréia está inscrita. Tudo bem? Ela vai esclarecer esse ponto. Para esclarecer, senhores, primeiro a Tereza, ela perguntou se o ele tinha sido emitido ou não. É um licenciamento. O microfone. Alô? É um licenciamento ambiental de parcelamento do solo na figura de loteamento. Essa tipologia de licenciamento ambiental pertence ao Estado. Então o município ele não vai licenciar, ele vai emitir o exame técnico municipal, que é o documento subsidiador do Estado para ele tomar a decisão se ele licencia ou não e em que condições. Então, não foi emitido, né? Existe o PTA, veiculando a leitura técnica, junto com o PTA, vai o parecer do CONDEMA, veiculando a leitura comunitária. Então, o Estado vai ter nas suas mãos as duas informações, a informação do setor técnico e a informação da sociedade representada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Aí a pergunta do Hugo, acho que já se respondeu. Como é um pedido de parcelamento do solo, nenhuma licença foi emitida ainda. O Estado não vai emitir nenhuma licença sem antes ouvir o município, através do seu exame técnico municipal. Então, todas essas condicionantes técnicas são subsídios que o município está passando para o Estado para ele emitir ou não na primeira licença dele as consequências, LP, LLO, do futuro parcelamento do solo. Obrigado. Conselheiro Alan, por favor. Boa tarde a todos. Podemos botar lá para o final o parecer? Pois não. O último item. Que o empreendedor se responsabilize pela preservação e manutenção de tão importante área de preservação por tempo indeterminado. Na verdade, eu concordo com o item, mas eu acho que tem que ser complementado o empreendedor e posteriormente a venda aos novos adquirentes, para que fique condicionado aos proprietários que vão viver na área. O empreendedor, depois da venda, ele tem um prazo de responsabilidade. Pode ser, pode eu acho que a gente pode votar a inclusão disso, chamando a atenção dos senhores que pela lei isso não vai ser aprovado. O Conselho de Meio Ambiente, nós conselheiros, sim, é importante fazer esse questionamento, pontuar isso sempre os pareceres. Mas nós temos que levar essa discussão para o âmbito da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, na discussão do licenciamento ambiental, porque a lei que rege o processo do licenciamento ambiental e as exigências que são pertinentes a tipologias e classificação de empreendimentos no licenciamento, ela não dá essa obrigação, a não ser as mitigações, compensações e, eventualmente, contrapartidas que são de iniciativa do empreendedor. Então, não há amparo legal hoje que
que dê essa obrigatoriedade, a não ser numa contrapartida. O empreendedor, a gente coloca, vai inserir no processo, só a título de esclarecimento dos senhores conselheiros. Então, senhores conselheiros, em aprovação, parecer favorável, desde que atingidas, Tem uma questão. é questão de ordem? Está em votação. Não, é esclarecimento. Pois não. Quer dizer, eu queria um esclarecimento seguinte: nós vamos aprovar ou, enfim, encaminhar que a prefeitura, né, que vai emitir o ETN, emita ou não? É essa a questão? Não, ela está aprovando esta fase do processo de licenciamento, mas condicionando desde que o andamento do processo na fase seguinte obedeça ao regramento de atender as condicionantes mais o ETM da prefeitura, que é o processo, é o caminho, né? É que o limite, digamos, da municipal é o ETM. Uma vez que emite o ETM, passa para o Estado. Sim. Né? Então, na realidade, tá bom. Então, nós estamos aprovando ainda, não emite o ETM enquanto... na verdade, não está sendo pedido o ETM nesse momento. A fase que a gente está aprovando agora é uma consulta obrigatória, porque a área é uma área ambientalmente relevante, passa pelo Conselho e ele obrigatoriamente tem que se manifestar. Então, nós aprovamos desde que ele continue o processo de análise. Nós não estamos aprovando o empreendimento. O processo de análise, desde que ele retorne para o ETM da Secretaria do Verde, que aqui tem a prerrogativa de estabelecer quais são os critérios de exigência a serem obedecidos no âmbito do município, e as demais condicionantes que a Tereza já incluiu ali também, uma contribuição agora também do Alan. Por favor, doutora. Por favor, pega só mais um item, quer dizer que é uma outra pergunta. Então tinha a questão do ETM e a área. Não ficou claro para mim qual é a área total e o que esses 5.000 metros quadrados de replantio significam nisso. Quer dizer, se isso é realmente significativo ou não, os mananciais, enfim. Fazer uma dupla sertaneja aqui, É o seguinte, o exame técnico municipal, como foi dito aqui, não é uma licença. É um documento que subsidia a decisão do Estado. Qual é a natureza jurídica do exame técnico municipal? Ele não vincula a decisão do Estado. Ele é um documento que subsidia a decisão. Se o município falar nós somos contra, juridicamente o Estado pode dizer, não, mas eu entendo que aquele licenciamento tem que se dar. Então são as diretrizes técnicas, legais, locais, que o município informa para o Estado para ele poder decidir ou não. Existe um documento que o município licencia que esse sim é vinculativo, que é a certidão de uso e ocupação do solo. Como ele estabelece zoneamento, ele tem que necessariamente chegar ao que está na lei de uso e ocupação do solo e plano diretor, aí sim é um documento vinculativo, mas o ETM não. O ETM não é um instrumento vinculativo. Até sugiro a leitura do meu livro, que eu faço justamente essa diferenciação de natureza jurídica desses documentos. Obrigado, Tereza. Eu vou abrir a última sessão de palavra porque a gente estava em votação, mas como foi esclarecimento técnico. Agora, não é do parecer, mas é do ETM. Só para lembrar, assim, que a confusão que é para quem não é da área entender. Gleba A2 foi feita, passou por todo mundo, por Consema, por CETES, sei lá eu por quem, aí chegou, fez audiência pública, e na audiência pública eu avisei o pessoal que a gente ainda ia processar eles, por falta de tempo não fizeram isso, porque eles fizeram uma audiência pública de uma gleba não cadastrada. E aí teve reunião aqui, está no YouTube também, acho que está como gleba 2, não sei como é que está, mas eu posso achar. E aí foi visto que não tinha ETM, a prefeitura não tinha. E a gleba, além de não ser cadastrada, como não era cadastrada, não tinha nem diretriz viária, nem urbanística, nem ambiental. E foi feita uma audiência pública, você lembra disso, né?
A época, Então, assim, Tereza, só não, eu lembrando estou dizendo que... como é complicado para o cidadão. Estou falando como cidadã, não é alguém que está no governo, tanto faz, entendeu? Então, assim, se você já é um pouquinho envolvido com isso, já é difícil. Sim. A confusão é total, entendeu? Só lembrando que no caso da Gleba 2, gente, quando a época desse processo, quando ele foi encaminhado para São Paulo por uma questão da tipologia, classificação do empreendimento, o município ainda não tinha a Lei Complementar 140, o vínculo de decisão. Quem emitiu foi o coordenador, não sei se foi o secretário na época, né? Ele disse que o município não se manifestava naquele, porque nós não tínhamos ainda um instrumento hoje do ITM. Tinha ITM, sim, o Paulo Sérgio não deu. Pode assistir a ele argumentou, ele não deu mesmo. Ele usou. Não, a Silvia deu depois, porque já tinha alterado a lei. Ele não deu embasado numa legislação que permitia a ele se isentar. Se foi errado, foi, Tereza, não estou falando que ele fez certo. Hoje a gente tem um instrumento diferente, hoje a gente tem um instrumento legal que já ampara a exigência depois do acompanhamento aqui. Bom, isso é polêmico, licenciamento ambiental. Em votação, o parecer técnico favorável da conselheira Tereza e da Câmara Técnica, desde que obedecidas as condicionantes ali implícitas, incluindo a sugestão do conselheiro Alan de que o tempo não seja indeterminado, né? Depois, por favor, conselheiro, se você quiser encaminhar o detalhamento do seu raciocínio, é importante, ou então a gente já escreve ele agora, que seria o ideal, né? Vamos escrever? Vamos escrever ali. Acho que era para vincular a matrícula. Vincular a responsabilidade a matrícula do imóvel. É responsável. Pega. Que a responsabilidade fique do empreendedor até que haja a venda do produto fruto do parcelamento do solo e que posterior à venda que esteja verbada na matrícula a responsabilidade dos adquirentes na preservação e manutenção das áreas. Vai digitar para ele escrever. Então, pode digitar, ela vai escrevendo. Por favor. Usa a gravação. Você tira da gravação, então, ele gravou, tá? Incluído, é verdade. Depois ponto e vírgula, tá? Não, nós estamos gravando aqui. Obrigado, eu esqueci. Pois não. Tem comercial dessa vez. Só uma parte, eu estou preocupada com a questão legal. Para cravar na matrícula, precisa ter uma legislação. Hoje, o único exemplo que nós temos de limitação ambiental que tem obrigação legal de constar na matrícula é áreas contaminadas. Existe uma legislação estadual que ela é muito clara nesse sentido. Até a reserva legal foi retirada do Código Florestal como obrigatoriedade de constar na matrícula. Eu acho meritória a questão da preservação por um tempo do ponto de vista material. Eu só fico preocupada do ponto de vista legal, porque pela legislação vigente o empreendedor também tem um tempo para manter aquela área verde, né? E o tempo legal normalmente se dá com o que se entende como a copa está bem colocada, aquela espécie agora tem condições de seguir sozinha. Com essa questão, a questão meritória, a questão material, nós estamos de acordo. A gente só fica preocupado de chegar no Estado e o Estado não recepcionar justamente por falta de amparo legal. Então, ótimo, vai fazendo a dupla aqui. Então, vamos colocar um prazo. 5 anos, 2 anos? Qual que é o tempo para uma consolidação após a entrega do empreendimento, após a licença de operação, mais X tempo? Aí fica o empreendedor responsável. Mas tem amparo legal. O que eu estou entendendo é o seguinte: quando ele já estabeleceu o critério da quantidade de reflorestamento, ele já buscou, certamente, pelo volume, inclusive, do reflorestamento que estava ali. Essa foi a minha. Quando ela mandou eu li, eu entendi. De 2006. Então, mas eu entendi que o que ele está oferecendo como replantio
tá aquém da exigência. Foi uma forma dele já trazer essa contribuição ambiental, né? E aí, essas outras sugestões que estão vindo, eu sempre pensei elas nos meus pareceres também, mas a gente nunca tem respaldo legal para poder colocar elas. Aí é colocar e os caras simplesmente glosam, e o risco é a gente perder a oportunidade de colocar um item que seria considerado ambientalmente. É só esse o cuidado. Conversando aqui com a minha segunda dupla sertaneja, o Alan, a nossa sugestão então é colocar uma vírgula ali, por tempo indeterminado, a título de responsabilidade social do empreendedor, porque o que não está na lei pode ser voluntário. O empreendedor pode ler o parecer do Condem e achar bacana, eu tenho interesse em preservar essa área. Contrapartida, então, título de contrapartida de responsabilidade social do empreendedor, né? Porque se a iniciativa dele é contrapartida. E aí ele pode, aí a gente consegue vincular, doutora, na hora de dar a licença, o pessoal de São Paulo, da ESATESB também, ela cobra isso deles, entendeu? Aí ele vai falar, não, eu vou dar isso então. E aí, ela é dinheiro carimbado que a gente fala, né? O tempo indeterminado permite a mim entender que são 6 meses. Indeterminado. Ou ser a vida inteira. Indeterminado eu acho muito subjetivo. 100 anos. Determina. Eu acho que a gente deveria determinar esse tempo. E se a lei fala em 2 anos para replantio, vamos trabalhar nessa linha, 2 a 5 anos, eu acho que é suficiente. Depois a própria natureza toma conta do espaço. Então sugere. Acho que sugerir o tempo não é. Fica a critério deles, daí eles podem optar por esse. Eu sugiro 2 anos. 2 anos após a emissão da licença de operação. Conforme previsto na lei. Ou conforme previsto na lei. Mas é que a lei não é clara nesse sentido, né? A cidade máxima é 4. Essa área de preservação, ela continua dentro da propriedade? Ou ela é pública? É dentro, passa o riozinho lá encostado, assim. Então, mas ela está dentro da tribo. A partir da licença de operação, ela passa para o Estado. Passa para o Estado. Não é mais de propriedade privada. Então, por isso que eu colocaria 2 anos de cuidado posterior à licença de operação. Como sugestão. Aí ela passa para o Estado. Passa para o Estado. Sim. Não é compensação, não é mitigação, e contrapartida não é uma tecnologia usada na área ambiental. Contrapartida é um nome genérico que se fala em relação a. Mas eu acho que o nome mais adequado seria a título de responsabilidade social. Então tá, então tira a contrapartida, deixa assim. Então ficaria o último item com inclusão, conselheiro Alas, você também concordar, que o empreendedor se responsabilize pela preservação e manutenção de tão importante área de preservação, conforme previsto em lei, a título de responsabilidade social do mesmo, né? Tira o empreendedor ali que está repetido. Só a título de responsabilidade social. Mário? Tira o empreendedor, acaba em social ali, põe o ponto no social. Eu ouvi uma coisa interessante que eu acho que seria interessante pensar, de um representante de uma usina, né, na Argentina, nesse seminário de MSIO, e que ele falou, existe no arcabouço legal a licença ambiental, mas aí eles estão bolando o termo de licença social, que é o seguinte: não só ter a licença ambiental, como ter o consenso da sociedade. Isto é, o empreendimento ele cumpre com todas as obrigações legais, mas tem conversado com a comunidade e a comunidade tem dado o ok para isso. Aí eles criaram um termo que ainda não está na jurisprudência, mas eles usam licença social. Engloba ambiental, mas tem um componente a mais que o consenso da comunidade. Eu acho interessante pensarmos sobre isso e ver se a gente consegue enfiar isso no arcabouço jurídico. Obrigado, Mário. Aí é mais uma discussão lá no nosso grande, na nossa grande lista da revisão da legislação ambiental.
Senhores conselheiros, em votação para encerramento da nossa reunião, inclusive, que a gente está passando 5 minutos do prazo, a votação do parecer da Câmara Técnica da conselheira Tereza, referente ao processo em pauta. Favoráveis, por favor, manifestem-se. Contrários, abstenções, 2 abstenções. Aprovado. Agradeço imensamente a presença de todos. Antes dos senhores saírem, o presidente do Conselho do CNDU, Fábio, por favor, se quiser vir assinar aqui na frente dos conselheiros, vai ser até bacana isso. O Fábio nos ajudou aí na formatação do documento, a gente tentou fazer a 4 mãos. Senhores conselheiros, muito obrigado. Tudo bem?